Nesse Outubro Rosa, é muito importante nós lembrarmos de todas as inovações tecnológicas que permitiram melhoria de tratamento das pacientes com câncer de mama. Nós já sabemos que muitas das nossas pacientes de câncer de mama, no uso de comprimidos diários, medicações orais, conseguem manter a doença estacionada, dessa forma tendo uma sobrevida, ou seja, um tempo de vida maior, sem que a doença progrida e sem que a doença comprometa a qualidade de vida. Mas a gente tem que lembrar que existem muitos tipos de cânceres de mama. E por mais que em alguns deles as terapias em comprimido orais já existentes ou as hormonoterapias elas sejam eficazes, em alguns tipos de tumor essas terapias não eram suficientes. Muitas pacientes com outros tipos de cânceres de mama, como variações de receptores HER2 ou com ausência dos receptores hormonais, como de estrogênio e progesterona, há pouco tempo atrás tinham pouco recurso de tratamento no SUS. Nós precisamos lembrar que a incorporação de novas tecnologias é um avanço tecnológico que permite qualidade de vida e melhor terapia para essas pacientes, especificamente as que não respondem bem à hormonoterapia. A quimioterapia comum, que a gente chama de citotóxica, que é a quimioterapia que mata o tumor, sim, mas também causa dano a outras células, ela ainda é indicada. Mas a inovação terapêutica dos tumores de mama está nas terapias-alvo. Existem algumas medicações chamadas de imunobiológicos, como trastuzumab e pertuzumab, que são medicações que nós chamamos de alvo específicos, porque são remédios que se ligam a componentes específicos da célula do câncer de mama, combatendo então alguns subtipos dos cânceres de mama com maior eficácia. A incorporação dessas tecnologias no SUS trouxe uma melhora significativa no tempo de sobrevida, tempo total de vida, tempo livre de doença. Isso quer dizer que após o tratamento, com a associação desses fármacos, essa paciente ficou mais tempo sem apresentar doença novamente ou sem ter recorrência. Eu faço parte atualmente de um grupo de pesquisa da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Nós temos muito orgulho em analisar e publicar dados a respeito do impacto dessas novas tecnologias para os pacientes de câncer de mama do SUS ao longo desses muitos anos. A terapia para cânceres que são tão comuns precisa sempre avançar, para que mais pacientes tenham oportunidades de terem tratamentos específicos, seguros e eficazes. Então, nesse Outubro Rosa, nós precisamos lembrar que o investimento em pesquisa é a esperança do tratamento dos pacientes oncológicos. E que assim como o câncer de mama resultou em tantas inovações, tantos benefícios e tantos bons resultados para as nossas pacientes, isso também precisa evoluir em outros cânceres, em outros tumores. Então valorizemos a pesquisa, valorizemos a tecnologia, valorizemos a incorporação dessas tecnologias, não só pelo SUS, mas também pelos planos de saúde, que permitem com que pacientes que há alguns anos não tinham possibilidades de tratamento ou que tentaram muitos tratamentos sem sucesso, mas que agora têm a possibilidade e a oportunidade de ter sua doença tratada de maneira adequada. Além de salvar vidas, essas novas tecnologias incorporadas, elas também mostraram ser custo-efetivas para o SUS. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pacientes que eram submetidas a tratamento com essas medicações específicas tinham resultados que sobrecarregavam menos financeiramente o Sistema Único de Saúde. Entenda, as pacientes que respondem mal aos tratamentos disponíveis vão ser pacientes nas quais a progressão da doença, o desenvolvimento do câncer ou a metástase desse câncer
façam com que ela precise se internar mais, se submeter a mais cirurgias e, com isso, o custo do tratamento dessa paciente aumenta. Muitas vezes nós observamos custos altos dessas medicações e a gente avalia isoladamente esse preço pensando em terapia como cara. As terapias imunobiológicas, elas têm um preço maior do que outras terapias. Mas quando nós dizemos que elas são custo efetivo, isso quer dizer que o impacto delas para tratar a doença faz com que essa paciente desenvolva menos complicações e tenha menos necessidade de recorrer ao sistema de saúde para tratar essa doença. Mas a gente também precisa lembrar que todo tratamento precisa ser individualizado. A avaliação do seu tipo de tumor, estadiamento desse tumor, ou seja, como ele já se espalhou, se já se espalhou ou não. E também do perfil do seu tumor, ou seja, a análise específica dos receptores das células do seu tumor, são indispensáveis para que haja recomendação adequada de tratamento. Mesmo com todas essas análises, existem pacientes que vão responder bem e responder mal a essas novas terapias. É necessário conversar com seu oncologista clínico, com seu cirurgião oncológico ou mastologista e integrar toda uma equipe multidisciplinar nessa tomada de decisão. Ela tem que ser individualizada. Cada paciente é único, cada paciente responde de uma forma e cada paciente precisa de um plano de tratamento diferente.